Saudações, Alvinegra! É campeão! Campeão! Primeiro título da Irmandade, hein? Isso aí. Primeiro título da Irmandade. Não tem nem um ano de vida e já é campeão. É, então. Este podcast 57. Exatamente. A Irmandade não tem fila. A Irmandade Não tem tabu. Não passa um ano sem ganhar campeonato. Exatamente. Essa é a Irmandade pé quente, não é, Fábio? Exatamente. Não pareceu assim no começo, né? A gente começou lá embaixo na tabela, mas fomos líderes do brasileiro ainda, Então. apesar daquele brasileiro pífio, fomos líderes e agora Rapidamente. durou uma rodada, mas agora campeões. Campeões, Gibson. Até que enfim, cara. Até que Hein? enfim. Pô, mas é surpresa, né, bicho? Esse começo de ano ninguém esperava, né, cara? Eu já sabia. Acho que é o que dá mais sabor ainda, né? Que Como você não ia espera, dar certo com o Jô na frente, né? com o Romero nos Romero, cantos. né? Pô. Tava na cara, né? Era só ver a óbvio, escalação. Era óbvio. Só tem craques nesse time. Pô, cara, que Impressionante. saudade que eu tô do Giovanni Augusto, cara, do Guilherme, do Marlone. Ai, meu Deus do céu. E, Fábio, Você nesse tem dia... que trazer umas coisas ruins, né? Fábio, nesse dia tão especial, diga o seu destaque dessa noite. Cara, o meu destaque é como eu me sinto, é falar do orgulho corintiano, da volta do orgulho corintiano, desse título que representa muito isso. A gente passou por poucas e não boas no ano passado, e agora vimos o time jogar de uma forma completamente diferente, jogar com cara de Corinthians, com raça, com coração ali, com seriedade, encarando cada jogo, ganhando todos os clássicos, fazendo o corintiano bater no peito, olhar na cara de todo mundo e falar, eu sou corintiano sim, tem o Jô no meu time. Segura a quarta força, né? Ó, o Romero aí, pô, o Romero é seleção paraguaia. E é isso aí, cara, é o orgulho, cara. Só fica uma ressalva do orgulho, que é uma pena que a Nike não pensa no orgulho que as corintianas têm pelo time. Sem E dúvida. pela camiseta linda, pelo segundo uniforme lindo que o Corinthians tem. E não lançaram Não uma versão disponibilizam, feminina desse segundo uniforme. Ridículo. Mas tenho certeza que as corintianas estão sofrendo com isso, mas estão até olhando com um pouco mais de carinho depois de hoje pra versão do primeiro Sim. uniforme aí, né? Apesar que é feio pra dedéu. E o seu destaque, Gibson? Qual seria O meu destaque é pro público, cara. Recorde de público na arena, 46 mil pessoas, 462. Exatamente. Pô, eu bicho, é contei. gente pra diabo, Todo cara. mundo Muita muito gente. orgulhoso do A time. Irmandade ficou ali na portaria, né? Tava Parece, era bonito bonito, de ver o estádio. Tá bonito, Até cara. os ponte-pretanos estão orgulhosos do Corinthians. Aproveitando o linkzinho que ele falou da Nike, bicho, eu gostei muito de ver de novo a bandeira na arquibancada. Bicho. Sinto falta daqueles bandeirões cobrindo. Tava bonito, né? Pô, cara, eu Cobrindo sinto... 2 andares ali. Exatamente, cara. Antigamente era tão legal sair nos estádios, pô, abrir aquele puta bandeirão, era mal barato. Hoje em dia não tem mais isso, cara. É muito broxa. É verdade. E a bandeirona dessa vez foi em homenagem ao Sim, novo uniforme, sem dúvida, felve é. negra, um belo bandeirão. A Nike já tinha feito um bandeirão antes do Aham. Pacaembu, que cobria Isso, todo o exatamente, tobogã é. ali, que também era bem legal. Mas enfim, cara, mas de qualquer maneira, recorde de público na arena hoje, hein, cara? Recorde. Né? Primeiro título ali, ó. Exatamente. A segunda vez que um título é comemorado na arena, É. né? Porque a primeira vez foi, depois de já ganho, foi a comemoração. Foi diferente, foi né? o Do que recorde, esse foi né? disputado ali, né? E esse foi vencido ali, na arena, foi a primeira né? taça que o E Corinthians a realmente primeira conquista. final, exatamente. oficialmente, o Corinthians disputa Sim, na arena, né? exatamente. O Campeonato Brasileiro de pontos corridos não tem essa coisa da final. Sim. Copa do Brasil, esses campeonatos Exatamente. têm essa característica de final. E a primeira final Então, verdadeira. já chegamos lá, já estreando o estádio. né? Na E centésima ainda- partida isso da que eu ia arena. falar, centésima partida da arena, né, cara? Foi bem, Nada bem mal, hein? simétrico, né? Uma Bonito. coisa bonita. E o seu E antes destaque, que a gente qual que é? esqueça, né? Qual que é o seu destaque, Guilherme? O meu destaque fica pro time do Corinthians, que tem mostrado uma característica interessante, né? Que a gente começa a perceber agora. Que ele sabe jogar com o regulamento debaixo do braço, né? Depois que o Corinthians estava classificado na primeira fase do Paulista, fez uns jogos bem fracos, Bem aqui, bem esquisitos, ruins, né? Chegou até a perder mais uma partida. Perdeu da e tal, Ferroviária, né? Da Ferroviária e tal, que tava quase rebaixado, enfim. E agora, nesse segundo jogo da final, o primeiro jogo que valeu, né? Sim. Ganhamos lá fácil, 3-0, e esse segundo jogo a gente levou em banho-maria. E tem sido um pouco essa característica do time nesse ano, né? Tem jogado bem quando importa. Os clássicos claro. jogou Sim, bem. Jogou bem. E depois, quando não valia mais grande coisa, já
Levou Os clássicos, Jô jogou bem, né? Mas podia ter usado um pouco melhor desse regulamento aí na Copa do Brasil, né? Mas tudo bem. Ele cometeu uma gafe ali. Falhou aí na Copa do Brasil. Falhou um pouquinho. Mas mesmo assim, fez um primeiro jogo bom fora e depois trouxe resultado pra garantir em casa. Acho que é assim que tem que ser feito mesmo. E eu não tinha me atentado ainda, eu vi que um pouco eu saí de casa vindo pra cá, cara, que agora é a maior distância que a gente tem de paulistas pros times na história. É verdade. 6 títulos, né, cara? 6 títulos pro segundo colocado, que é um empate, né? É um entre empate, o Santos isso, e o Palmeiras. é. O Palmeiras era o segundo colocado e tava ali disputando perto do Corinthians. Mas nos Chegou últimos a estar anos... 23-21, É. alguma coisa assim. Mas nos últimos anos, o Santos que levou um monte de campeonato e empatou com o Palmeiras, né? Sim. E o Palmeiras estacionou. Parece que Até o final dos anos 90 tá tudo meio pareio. eu acho que o Palmeiras tá disputando o Campeonato Carioca, sei É, lá. Faz enfim. tempo que não aparece aí como campeão paulista. E aí o Santos empatou e o Corinthians tá se distanciando, Sem né? dúvida. Aproveitando essa bobeada aí Claro. da porcada e se distanciando. Mas vamos falar do jogo de hoje. Como é que foi o jogo de hoje, Fábio? Foi um jogo com o regulamento debaixo do braço, né? Foi um jogo bem a banho-maria, assim, falando, quem tem que fazer alguma coisa nesse jogo é a Ponte. Ah, sim, eles entraram Eu falando, vou faz ficar aí. aqui, É. se der a oportunidade eu dou uma alfinetada ali. Mas foi isso, a Ponte vinha, parecia meio nervosa, errando o último passe, errando algumas coisas, e aí quando a coisa saía do caminho, saía dos eixos um pouquinho, você viu os jogadores da Ponte meio bravos, assim, chutando a bola Sim, pra é. longe, assim, com trejeitos de nervosos, assim, né? E o Corinthians tá dele, assim, nem muito agressivo, mas também não postado lá atrás, simplesmente, sim. né? Eu acho que era aquele roteiro que a gente se acostumou a ver, né? É. O adversário cisca, cruzam toneladas de bola. O Pablo, cabeção, tira tudo de lá de trás, né? O time adversário não consegue fazer nada. E no contra-ataque o Corinthians acaba sendo até mais perigoso. Sem No dúvida. primeiro tempo colocou uma bola na trave ali do Maicon, né? Então acho que é um roteiro que a gente tá se acostumando a ver, né? Uma bola na trave do Maicon que o Romero deveria ter chutado, né? Deveria ter Bom. matado no peito e feito um gol lindo ou a bola ia parar aqui, E é engraçado provavelmente. que eu lembro de assistir acho que uns 2 jogos da Ponte, cara. E eles tinham um passe de bola muito bom, cara. Eles passavam muito bem a bola. E nesses 2 jogos, o Corinthians não conseguiram ter esse passe de bola. Eu acho que não foi só... Tudo bem, nesse jogo de hoje talvez nervosismo, mas o Corinthians soube anular isso, soube marcar sob pressão, soube Se defender. defender, não, mas não foi nem só defender, cara. Tipo, Ocupar os anular. espaços. Ocupar o espaço, exatamente. Realmente. Os caras não tiveram facilidade, cara, pra passar a bola, não conseguiram. Aí o passe sai ruim, a jogada não é armada direita, enfim, vira uma avalanche que... E o que você achou, já que você tá falando aí do posicionamento defensivo, do Paulo Roberto, que entrou no lugar do Gabriel, que tinha levado o terceiro amarelo? Paulo Roberto, cara, o Gabriel é o Gabriel, né, cara? Não vamos falar do... Mas, cara, o Paulo foi bem, cara. Achei que ele segurou a onda ali no meio, cara. Não comprometeu, o que já tá lindo, né? Tipo, pra esse time aí já tá lindo. Né? Não comprometeu. Eu acho que é um cara que ganhou esse espaço ali pra ser esse reserva imediato do Gabriel pro ano. E fez isso em campo, fez isso com seriedade. Sim. E, o cara chegou completamente... Acho que aqui na Irmandade a gente falou, né? Ele tinha tudo pra ser o Williams desse ano, né? Tinha tudo sim. pra ser o Williams esse ano. E, meu Deus, o Williams tá olhando com esse cara com muita inveja hoje. Se a gente parar pra pensar que ele tinha tudo pra ser o Williams de 2017, ele tá bem na fita, né? Nossa, tá muito bem na bem fita. na fita. Mesmo com o cabelinho, dureza, daquele jeito, tá bem na fita. Mas eu vou te falar que eu senti falta de um pouco da eletricidade que o Gabriel tem, né? Esse é o lado, né? A speaks, intensidade que o Gabriel dá exatamente. pra coisa. Eu acho que o Paulo Alberto foi mais discreto, né? E tal. Cadencia mais. Sim, não sim. comprometeu, mas também foi mais discreto. E o Camacho, que entrou no lugar do Rodriguinho? Deus Driguinho. Deus, Driguinha. O Rei Driguinho. Eu acho que ele... Enfim, o time inteiro não tava acelerado e não ia ser o Camacho sozinho que ia conseguir Que acelerar, ia né? botar a Nem pilha. a característica dele. E se comparar com o Rodriguinho na fase que ele tava tendo, não tem como. Bom, Mas eu acho que ele foi bem. Inclusive, ele participou da jogada do gol ali, porque ele tava ajudando na marcação ali, que fez os caras da Ponte errarem, né? A saída de bola e levou a esse contra-ataque rápido que gerou o gol. Então, achei que ele foi participativo ali na medida do que o time tava entregando pra ele também. Ele não vai carregar o time nas costas. sim. Mas acho que se um time tivesse mais intenso, mais afim, ele teria participado mais. Ele tava se posicionando bem, se mostrando bem, eu achei. O Camacho que viveu nesse início de ano uma história triste, né? Com o falecimento do pai O pai dele. dele, no Exatamente. acidente. No melhor momento dele, talvez no Corinthians, né? Ele era pra ser o titular. Sim. E Logo no comecinho do ano. com né? o Voltando falecimento depois da do pai dele, o Maicon acabou assumindo e aí não teve discussão nenhuma. né? Sim. O Maicon tomou conta do meio campo do Corinthians e com justiça.
Mas o Rodriguinho faz falta, né, cara? Isso que eu ia falar. Eu acho fez que falta. hoje a gente teve que escolher um melhor em campo que estava em campo. Sim. Mas a verdade é que o Rodriguinho foi quem garantiu no Sem último dúvida, jogo o resultado desse jogo. Então, ele teria sido talvez o melhor em campo hoje mesmo sem estar em campo. O melhor em campo do segundo jogo foi o cara do primeiro. Né? Porque ele resolveu muito no primeiro. Então, Acabou o campeonato ali. Né? não tem como. Ele jogou muito. Deus Driguinho. E o Rodriguinho. E o Cleiton? O que vocês acharam do Cleiton? Achei discreto. Eu confesso, eu tô achando ele fraco, viu? Ainda não disse a que veio, né? Não mostrou nada demais ali, né? Tudo bem, hoje era um jogo, de novo, o Corinthians morno, sem estar muito afim. Ele entra no segundo tempo, já com o Corinthians ganhando e tal. Não tinha muito o que fazer ali pra ele. Mas mesmo nos outros jogos, já teve chance como titular. Acho que tá faltando um pouco aí, não sei se de entrosamento, tem alguma coisa. Hoje teve uma jogada muito nítida de falta de entrosamento, né? Que acho que foi o Jô abriu e ele tocou pro lado errado. Assim, ficou muito claro que faltou alguma coisa ali entre os dois. Mas realmente, ainda não disse a que veio, né? Não vou dizer que, nossa, não deveria ter trocado o Marlone, porque o Marlone também não tava dizendo nada. Então... também não chego a dizer isso. É apenas o começo do rapaz aí. Sim. Vamos ver se ele melhora. Vamos ver. E tem gente aí no live já comentando, tem comemorando esse 28º. Basicamente comemorando. Todo mundo vai Corinthians, campeão. E o Gabriel... Chioderoli, acho que é esse que pronuncia, perguntou: quem vocês acham que é o melhor do jogo? Bom, nas votações, nas nossas notas, pós-jogo foi o Jadson. Foi o Jadson o melhor em campo. Uma disputa acirrada com o Romero, o paraguaio, mas deu o Jadson. Aliás, foi muito bonito hoje, né? Falando, o Jadson saiu, foi extremamente aplaudido. Mas o Romero, quando saiu, ele foi ovacionado de uma maneira brilhante, que demonstra, assim, o orgulho, de novo, assim, ver do cara se entregando ali, né? De colocar o coração na ponta da camisa. Eu acho que o Romero... Muito bonito. Ele se achou no Corinthians nessa posição defensiva e tal. Acho que o corintiano gosta, né, do jogador que dá carrinho, que é batalhador, que é guerreiro e tal. E o Romero assumiu um pouco isso. Se ele não tem a qualidade, né, vontade não falta pra ele. Isso é importante demais pro corintiano. E hoje teve várias vezes, você vê que o cara ele tá jogando lá aberto na esquerda, mas vira e mexe, você vê ele na zaga, lá direito, cobrindo bola. Impressionante, o cara tava em tudo quanto é lado, né? Vamos falar então de cada um dos 11 titulares, rapidinho aqui, só pra passar. Uma homenagem aqui pros campeões, né? Vamos pelo gol então primeiro. Vai lá, Cássio. Ele se recuperou, conseguiu voltar à posição, conseguiu voltar à boa forma dele. E conseguiu recuperar a confiança do corintiano, né? Acho que isso é o mais importante. Ano passado, acho que 8 entre 10 corintianos falariam: eu prefiro o Walter, o Walter. Hoje a gente, o Walter não apareceu ainda porque tava contundido e tal. No comecinho do ano a gente falava: não, põe um dos moleques, põe o Kaique, mas o Cássio se recuperou bem. A gente só não pode esperar que ele seja pegador de pênalti, que ele nunca foi, né? Temos que garantir nos 180. Né? Não pode levar pra Vamos lá, o lateral direito, o Fagner. Acho que ainda não está na melhor fase, mas acho que ele está conquistando muitos pontos do lado defensivo esse ano. Esse começo de ano, assim como o time inteiro se postou bem defensivamente, pela primeira vez acho que eu tô vendo o Fagner muito eficiente nesse lado, nesse setor do campo. Não tem apoiado tanto na frente, mas fecha bem ali atrás, né, cara? Exatamente. E eu acho que se o time jogou mal no final do ano passado e o Fagner era um dos que tinha piorado enormemente, né, depois que o Tite saiu, com o Carille ele recuperou um pouco do futebol que levou ele à seleção e que levou o Tite a confiar nele. E do Fagner, uma coisa que às vezes me deixa um pouco pé atrás é aquela história dele às vezes querer sair com a bola, fazendo toquinho ali e perder, já perdeu umas 3 dessas, 4 importantes. Cara, uma dessas a gente toma um gol. Então tem que perder esse hábito. Fora isso, ele já melhorou bem, cara, em relação ao começo do ano. Balbuena. Nosso Paraguaio. Outro paraguaio. O paraguaio se firmou ali na defesa, né? E jogou um ótimo campeonato. Então, talvez fosse até legal de falar dos dois, né, cara? Do Pablo também. Pablo, A chegada do Pablo deu equilíbrio pro Balbuena. Ele com o Wilson ou com qualquer outro zagueiro, ele não tava dando a liga, né? Exatamente. Não tinha dado a liga. Os dois deu liga. Não tava em campo, né? Mas a gente até leu muito sobre o Corinthians essa semana e tal, e teve uma matéria que a gente compartilhou entre nós aqui, falando do Balbuena e do papel dele no vestiário, assim, isso desde o ano passado. Como um cara que anima muito a galera,
Ele parece ser sério em campo, mas fora de campo parece que ele tem uma característica diferente. Boa pro time, ele conversa bem com a diretoria, lembrando que quando ele veio, ele apalavrou com a diretoria no Gogó, e depois veio outro time aí, que eu não vou falar o nome, oferecer mais grana pra ele, falou, não, eu já dei minha palavra pro Corinthians e manteve. Então, esse tipo de seriedade é muito importante no jogador. Se ano passado ele não estava tão bem, ninguém no time estava. Então, esse ano realmente ele demonstrou que veio. E aí entra também o número 4, o Pablo, para ajudar com isso, com certeza, né? O Pablo tá sendo o seguidor do Gil, né? Veio da França, chega como titular e já assume a posição e parece que ele joga com a camisa do Corinthians faz muito tempo, né? Faz tempo, impressionante. O Gil chegou da mesma forma. E vai parar na seleção. Desse jeito vai parar na seleção. Olha, do jeito que ele tá jogando, não duvido nada. Tá se posicionando muito bem, tá antecipando tudo. Acho que teve um jogo assim que ele foi um pouquinho mais fraco, foi até o jogo que o Balbuena subiu de produção e a gente acabou votando ele como melhor em campo. Mas, no geral, o Pablão tá segurando todos lá, cara. E o nosso lateral esquerdo, o Arana? Pô, o Arana tá jogando uma bola, né, cara? Bicho, filho da mãe, né, cara? Esse moleque, viu? Caneteiro, piruleiro, agressivo, atrevido. É orgulho da nação aí. É símbolo dessa geração dos moleques que tá surgindo aí. Né? Ele talvez tenha sido o jogador mais regular do Corinthians na primeira fase, né? Naquela fase de grupos, com os cruzamentos, com o posicionamento defensivo e tal. Nessa fase final, principalmente nessa final, eu acho que a Ponte Preta pensou em explorar muito as costas dele, né? Então tinha sempre alguém caindo por ali e ele, na verdade, se posicionou bem, não deu muito espaço também, enfim. Não chegou tanto à frente, mas também não abriu brecha lá atrás. Acho que teve dois lados, né? Teve eu acho que o Carille deu uma segurada nele, pensando na responsabilidade, mas também porque olhou pro pênalti do Inter ali. Eu acho que deu uma mexida no Arana, e o Carille, inteligentemente, tirou um pouco da responsabilidade do Arana nos jogos ali, e deixou ele um pouquinho mais para trás, para ajudar na defesa mais, e evitar que ele possa sair queimado em alguma jogada estranha aí depois. Pelo menos é o que eu sinto, mas realmente foi um destaque no ano. O Gabriel. Pô, o Gabriel também entrou muito bem na posição, impressionante, né, cara? Impressionante, o Leãozão ali, né? Fecha na frente ali, cara. O nosso cão de guarda. Teve um momento do campeonato que ele ficou meio violento, né? E até por isso ele acabou sendo... exatamente. Ficou um tempo sem levar amarelo, mas acabou levando uma hora veio, né? E ficou fora da final. Mas mostrou qualidade, enfim. Faltava esse jogador no elenco do Corinthians desde a saída do Bruno Henrique. E o cara com muita intensidade, né? Contagia os outros, traz muito isso pra campo. Elétrico. Ele dá aquele primeiro combate ali na defesa, né, cara? Tudo bem, da função dele, tipo, ter mais contato. É normal que ele sofra mais faltas ou faça mais faltas, mas tem que tomar cuidado com a história dos cartões, cara, né? Não pode perder a mão aí. Sim. E uma história de sucesso aí de um cara que veio do rival aí pra se firmar bem com a camisa do Corinthians. Já teve outros, né? Não foi o primeiro, mas esse mandou bem, tá mandando muito bem aí. E o Maicon. Outra cria do Terrão. Outro que é símbolo nessa nova geração, que tá indo muito bem. Ninguém entendeu quando ele não foi aproveitado no passado. Mas aí ele foi na Ponte Preta e mostrou o que tá fazendo, né? Pô, muito bem. O moleque não tem que falar dele. Acho que se firmou ali, solidificou bem. Deus, Driguinho! Nosso craque, né? Esse foi a maior mudança, né? Se for pensar no arco dele no Corinthians, né, cara? De ruim Driguinho pra bom Driguinho, pra médio Driguinho, bom Driguinho. Ele demorou uns anos pra chegar nisso, né? Tudo bem. Ele chegou em 2013. Mas ainda bem que o arco tá ascendente. Se o arco fosse descendente era pior. Aí era Lamineiro, não era Deus Driguinho. Não, pelo amor de Deus, nem fala desse cara aí. O Rodriguinho é o motor do time aí, ele tá desempenhando, acho que muito bem, um papel semelhante ao que o Renato Augusto fez lá em 2015, de ser o cara que faz o time se mover pra frente, né? Nem sempre com a melhor técnica, mas com muita vontade. Também, quando junta os dois, e ele tem técnica pra isso, sai que nem foi no primeiro jogo da final, que foi a maior nota, né? Foi o melhor. Ele foi escolhido o melhor do jogo, não sei nem se a gente falou aqui no podcast, mas foi a maior nota individual. Que a gente já teve numa votação aqui na Irmandade. Já teve numa votação da Irmandade aqui. Ficou com uma média final 9, né? O de ruim Driguinho pra Deus Driguinho, rei Driguinho. Se eu tivesse tomado o cartão, talvez ficasse no 10, né? É verdade.
Magic Johnson. Magic Johnson, puta, cara. Metade do que interessa passa pelo pé dele no time, né? Cara? É impressionante, né, cara? O Rodriguinho tem mais volume, talvez, do jogo, mas o Jadson dá aquele toquinho que põe você na frente do gol, cara. O Rodriguinho costuma carregar mais a bola. Sim, o Jadson pega, olha e... e pum, coloca ali com a régua, né? Foi ali, ó. Hoje deu um passe, deixou o Romero ali. E quantos cruzamentos, claro, que o jogo vai lá e cabeceia. É impressionante, é milimétrico, né, cara? O que eu acho lindo, ele é mais cirurgião. É a felicidade do Jadson jogando com a camisa do Corinthians, assim, eu acho. Ele não é um dos caras, ele não é um dos líderes vocais do time, não é da personalidade dele, mas quando ele tá em campo jogando, e ele joga com felicidade pelo Corinthians, e nessa volta você percebe muito isso. Ele quis voltar pro Corinthians, pra jogar pelo Corinthians, e no gol que ele fez na final, ele saiu comemorando, beijando, e ele ama muito esse símbolo, esse brasão, essa camisa, e demonstra pra todo mundo isso, cara, muito bonito. Não é à toa, né? Ele passou por vários clubes mostrando um futebol meio irregular, e no Corinthians ele encontrou essa regularidade e tal. E ele sabe o amor que a torcida tem por ele e retribui à altura. Foi a volta dele, qualquer fruto positivo que a gente tem esse ano, estamos começando muito bem, com frutos extremamente positivos, acho que tem tudo a ver com a volta dele ao time. O nosso paraguaio Romero... A gente já falou bastante sobre ele, mas, cara, já falou dele aqui, né? Garra, né? É obrigador, né? Coração fora do peito. Lá na frente, correndo mais que ele. E de vez em quando ele marca os golzinhos dele ainda. Marca os golzinhos dele. Artilheiro da Arena, né? Artilheiro da Arena. 17 gols. 18 agora. Fez um hoje, não sei se você viu. Fez hoje? 18 gols na Arena. Mas é engraçado que você vê, tipo, no lance do gol, né, cara? Ele tá o goleiro batido. Ele conseguiu bater a bola em cima do goleiro. A bola tem que voltar pra... Nem assim ele consegue botar na segunda direto. chance ele faz. Exatamente. E um pouco depois ele teve uma outra chance também. Quem foi que cruzou a bola pra ele na lado direita ali? E ele foi bater. A bola foi longe. Ele isolou a bola foi lá na arquibancada. É a cara do Romero isso, né, cara? Ele vai lá, fecha todo mundo, briga, disputa. Se precisar tomar uns tapas na cara, fica sangrando, ele fica sangrando. Mas ele vai lá e faz um gol que precisa chutar 2 vezes em cima de um goleiro batido e em seguida perde o outro, né? Esse é o resumo do Romero, né, cara? É a cara dele. Mas não tem como tirar ele do time hoje. Não, esquece. Não, ele tem a função dele no time, sem dúvida. E claro, o nosso God of Clássicos, o matador, Jô The Slayer. O Jô pivôzão, né? Porque eu não achava que o Jô ia jogar tão bem. Tô sendo honesto. Eu achava que ele ia ser um André, assim, sei lá. Nossa, aí você já zoou, cara. Um pouco melhor, talvez, e tal. Mas ele tá sendo muito melhor. Boa parte das jogadas do Corinthians passa por ele, né? Sem dúvida. Aquela bola longa e tal, ele dá sempre uma casquinha, ele domina, ele ajeita pro cara que tá chegando de trás. O Corinthians, pivô, ele faz muito nesses bem. chutões, o Corinthians ganha muito dessa primeira bola, porque ele se posiciona muito bem, consegue antecipar o zagueiro nisso, fazer esse pivô e com direcionamento. No jogo passado a gente viu isso, como ele direcionou pro Romero, que era o único outro corintiano que tinha por perto. A bola chegou no pé do Romero, nem o Romero tinha como não receber essa, e acabou saindo o primeiro gol daí, né? Com outro passe dele depois lindo. Tá fazendo muito bem esse trabalho, contribuindo para praticamente todas as ações ofensivas do time. Jô de Deus, ainda bem que ele achou a salvação, hein? O rei dos clássicos. E não pode deixar de falar do cara no banco ali, né? O Carille, nosso maestro Carille. Carille, que já estão falando que é um novo Tite e tal, calma, né? Calma. Vale dizer, maestro é professor em italiano, né? Então, maestro Carille, o Fessor. Fessor. E tá dando muito certo. O Carille que não era a primeira opção da diretoria, acho que não era nem a segunda, nem a terceira, mas ficou, né? Foi a que aceitou a bucha e tá mandando muito bem, né? Quer dizer, ele que já era um treinador de defesas e tal, do Mano e do Tite, mostrou que pode treinar o time inteiro. Ah, sim. Exatamente. E tá fazendo isso com uma postura muito legal, né? Você vê as entrevistas dele, o jeito dele conversar, sempre com muita humildade. Não deixa isso subir nem na cabeça dele, nem dos jogadores. Ele chega lá, em vez de ficar falando, aí, falaram que a gente era a quarta força, não sei o que lá. Ele falou, não, eu também considerava a gente quarta força, dentro do que os outros times estavam mostrando. Mas isso não quer dizer que a gente não pode ganhar dos outros. Ah, sim. E é isso, cara, muito bem. Ele tem sido surpreendente pra mim. A gente até fez nossa enquete, né? Pra mim, ele é o mais surpreendente do ano, como ele tá com o time na mão deles. Tá mostrando uma maturidade, né? Que para um técnico, apesar de estar há um bom tempo no futebol,
ele é um técnico iniciante, né? Primeira vez que ele tá ali no olho do furacão e o Corinthians é um furacão até o ano indomável, passado, né? Quando ele assumiu interinamente após a saída do Tite, ele tinha 3 jogos no currículo dele como técnico sempre interino. 3 jogos. Aí ele fez mais uns 2, 3 ali, aí veio o Cristóvão, deve ter feito mais 1, 2 entre o Cristóvão e o Oswaldo, e agora tá indo pra valer, né? Então, muito bem. E vamos lá, pergunta que não quer calar. Qual é a expectativa de vocês para esse brasileiro? Agora o Corinthians campeão paulista, o Carille já mostrou o trabalho, o Jadson, o Rodriguinho, o time se entendendo, difícil fazer gol nesse time, blá 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 blá. Qual é a expectativa de vocês para o Campeonato Brasileiro? É campeão. E ser campeão de novo. 2 taças no ano, 3 talvez com a Sul-Americana, mas não, brasileiro tá no papo, já tá com uma mão na taça. Você pensa isso também, Gilson? Eu penso que a gente... Você é um pouco mais realista. No começo do ano a gente falava que a nossa meta esse ano era brigar para não cair. Conforme o time foi melhorando agora ao longo do primeiro semestre até abril ali, a gente começou a falar, não, agora já tá brigando pelo meio da tabela no brasileiro. Eu acho que agora a briga já é do meio da tabela pra cima, cara. Né? Vai depender... Uma coisa que vai ser, acho, muito crucial pro time, né, vai ser a janela de transferência no meio do ano, cara. Né, pra ver quem pode sair, se pode chegar alguém, enfim, no time. Se a diretoria conseguir segurar o elenco e, de repente, trazer mais 1 ou 2 pessoas ali, não precisa ser nada de luxo, mas pra compor elenco, pra ter gordurinha pra queimar no campeonato. Cara, dá pra brigar ali, não vou dizer pra ser campeão, porque acho que é muita abstração teórica falar isso todo campeonato. Mas, pra brigar pra ficar na ponta ali, pra ficar em cima da tabela ali, cara. Eu acho que o Corinthians tem 11 jogadores bons, né? Um time azeitadinho ali, mas quando uma peça dessa sai, o Corinthians sofre muito ainda. Sim. E eu acho que isso é que coloca em risco um bom posicionamento do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Porque o campeonato é longo, sempre tem expulsão, cartão amarelo, contusão e tal. O Corinthians vai disputar junto a Sul-Americana, não sei o quanto que isso vai atrapalhar, talvez em algum momento tenha que fazer uma opção por uma das 2 competições. Eu acho tem que 2 times pra botar um jogando outro. A gente, em 2015, o time campeão, que jogava muito bem, né? Quer dizer, teve o Rodriguinho que entrou muito bem quando precisou. Bruno Henrique. Teve o Bruno Henrique, teve o Arana que entrou muito bem. Apesar de a gente não gostar muito, o Edilson também entrou. Jogou um bom O primeiro passe. gol do Corinthians aquele ano foi o Edilson chutando cruzado e a bola batendo no Romero entrando. Não foi nem uma finalização do Romero, né? A bola bateu no Romero entrou. Então acho que os reservas são muito importantes para um campeonato brasileiro e a gente ainda não tem os melhores reservas, talvez. A minha, eu tava meio que brincando aqui, já tá com uma mão na taça, mas eu acho que o Corinthians, ele entra aí numa posição confortável, no sentido de que muitos dos outros times que estarão brigando pela ponta mais pra frente, tem jogos de Libertadores, tem jogos de Copa do Brasil pra focar, e o Corinthians entra com o olho nessa competição. Sim. Então isso pode dar o que o Tite sempre gostou de falar de gordurinha, dar aquele estofo pro Corinthians no começo do campeonato, e mais até pela empolgação do título, etc., e um pouco mais longe nesse começo, e depois ir segurando isso. Não acho que o estilo de jogo que o Carille impôs para esse paulista é o melhor para um campeonato de pontos corridos, estritamente pontos corridos. Porque vai ter muito jogo que os caras não vão vir para cima e não vai ter o que fazer. Então ele vai ter que se adaptar a isso. Mas acho sim que, pelo que ele mostrou até agora, ele vai extrair mais desses reservas. Você vai ver esses caras que hoje a gente não tá vendo jogar, o Cleiton de repente, o Pedrinho, o Camacho, sei lá, vão ser cruciais e a gente vai estar no final do ano falando, conquistamos X, essa vaga na Libertadores, esse campeonato, esse sei lá o quê, por conta desses caras que entraram e ajudaram. E uma coisa que eu acho que tende a acontecer mais, eu acho que o cara ele começou por setores. Ele arrumou a zaga do time, ele falou, legal, vamos botar ordem aqui atrás. Botou ordem. O meio de campo começou a crescer também, né, até com a chegada do Jadson, arrumou o meio de campo. E a gente pega esses últimos jogos aqui, o Corinthians tem atacado muito melhor. Né? Começou a jogar um pouco mais pra frente, né? Sem ser aquela coisa de ficar atrás, tá jogando só no contra-ataque. Agora não, ele muitas vezes propõe o jogo e tá propondo com convicção, com um bom passe de bola. Com triangulações. Sim, então eu acho que fazendo um dois. Tende no desenrolar do ano, né? Com o cara ter mais tempo de trabalhar o time com calma e o time ganhando entrosamento, tende a ganhar uma capacidade ofensiva maior, eu acho, o time. Esperamos que sim. Sem perder a defensiva, espero, né? E o Corinthians pode passar a semana inteira comemorando o título,
bebendo, o Pode. Jô relembrando os velhos tempos Pode. dele. Amanhã o time vai pra festa da Federação Paulista de Futebol, onde ele vai comemorar esse título, pegar não sei o quê. Se quiser beber, bebe, mas vai ter que acordar cedo na terça-feira, porque já exatamente. pega voo pra ir pra Santiago lá jogar contra a Universidade, né? Contra a Laú. Porque tem o segundo jogo da Sul-Americana. né? Fomos campeões hoje, mas na quarta-feira temos mais um jogo Mais um importante. jogo Mais um jogo importante. Contra Temos a a Universidade. vantagem nesse jogo, uma vantagem bem construída de 2-0, mas é lá, né, cara? Não dá pra vacilar. É lá. Então, é um jogo difícil. Aliás, esse jogo contra o Universidade também foi importante para a construção do time, né? Sim, sem dúvida. Porque o Universidade veio para cima, o Corinthians defendeu bem e foi lá e marcou 2 gols. E aí todo mundo falou: opa, peraí, esse time tem alguma coisa interessante claro. também. Já tinha feito isso contra o Palmeiras, É. já tinha feito isso contra o Santos, mas estava sendo meio que interpretado como acidentes Sorte, de percurso, é. sorte, né? Mas E contra a Universidade também queimou a língua do Casagrande. Tremendamente, Casagrande. Começou falando o jogo de um jeito, no final tava se tropeçando na língua ali. ele tá colocando o Jô na seleção já, né? calma. Então, quarta-feira, o próximo jogo do Corinthians, 9h45, lá em Santiago, do Chile, contra a Universidade. E no fim de semana? E no fim de semana temos a estreia do Campeonato Brasileiro, no sábado, né, às 7 da Sábado noite. 13. 7 da noite, na Arena Corinthians, Itaquerão. contra a Chapecoense, que também Chapecoense. foi campeã estadual aí de Santa Catarina hoje. Então vai ser uma disputa de títulos estaduais. Hein? Muito legal ter a troca de faixas, né, nesse jogo. É legal porque também, assim, não tem aquela coisa de, vamos carimbar a faixa. Os dois estão bonita a faixa claro. carimbada. Exatamente. Né? Mas a Chapecoense a gente sabe que é um time que, por conta dos eventos recentes, conquistou o coração de Tem todo uma mundo. simpatia né? muito grande hoje. né? Então eu espero que a diretoria saiba fazer uma homenagem devida à Chapecoense nesse jogo, antes de começar o jogo de alguma forma. Mas também, na hora que começar a rolar, é seriedade. E a Chape sim. sabe disso, a Chape é um time sério, espera que os times joguem sério contra eles. E vamos pra cima, vamos lá. É pra carimbar a faixa. Eles são campeões, nós também, vamos Sim. lá. E brasileiro é ponto corrido, cara. Todo jogo é final, cara. Todo jogo é 3 pontos. Vale tanto o primeiro quanto o último, cara. Eu acho que Esse o negócio espírito de aliviar, tem que ser esse. tem que entrar na competição mordendo já, cara. Eu acho que o Exatamente. espírito tem que ser Nada esse como mesmo. começar com uma boa vitória pra já começar a dar Exatamente. bater no peito e falar, vamos jogar essa porcaria, né? E eles é um dos times que estão na pior situação de todos os brasileiros na Libertadores. Então eles estão. Não sei se eles têm jogo da Libertadores no meio de semana, acredito que sim. E se eles precisam destruir nesse jogo sim. para continuar tendo chance. Então eles vão chegar talvez meio acabadinhos aí. Tomara, né? Tomara, Opa! tomara, né? E tem mais gente no live comentando, deixando perguntas. Mais um cara falando aqui que o Carille também é bom pra caramba, não sei o quê, mas tem que acreditar mais no time. Pô, Eu acho que ele mais? acredita, cara. Eu acho que ele não tem falta de Cara, dizer. Tem alguém que acredita nesse time? o Carille, ele, né? É que ele falou, não, que teve no Paulista e na Copa do Brasil tiveram uns empates e derrotas necessários. Cara, às vezes faz parte do crescimento, cara, da coisa, cara. Não dá pra ter o mesmo impacto, a mesma precisão, a mesma pressão do jogo em todos os jogos, né? Faz parte, o time cresce com isso também, cara. A derrota E é é- importante é também, importante- saber como Ah, que perdeu, Sim, é por que importante perdeu. ter e tal. claro que é um time em formação. Perder nos momentos certos, né? Enfim. Também. E é um time que tá em formação, não é um time que tá pronto, vem jogando junto, tá Sim, sendo sim. criado. Então É. é um processo lento, mas tá na direção certa. Aliás, numa das derrotas, a gente tomou o gol do Claudinho, né? Um ex-jogador nosso que estava no Do Santo André. E ele vai retornar agora pro elenco também, né? O empréstimo dele é só até o fim desse campeonato. Então, acho que pode ser alguém que uma peça a mais aí que pode acabar contribuindo. Vamos torcer, né? Contratações, vocês têm ouvido falar alguma coisa? Não, né? Por enquanto, nada. Mas parece que estão falando aí de subir a Gabi Nunes. Subir não, né? Trazer a Gabi Nunes do time feminino aí pro time masculino, né? Artilheira, né? Falar, pô, jogar ao lado do Jô ali. Né? Bota junto. Estão precisando aí. E como foi a semana das meninas, Fábio? Olha, as meninas tiveram um meio de semana meio morno pra nós, né, que acompanhamos os resultados. Pra elas foi super divertido. Foram lá pra Pernambuco, jogar contra o Sport. Postaram várias fotos no Instagram e tal, realmente se animaram com isso, mas saíram com 0-0 de lá. Continua com a excelente campanha. Esse é o Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro. Continua com uma excelente campanha, melhor defesa do campeonato e tal, mas perdeu a liderança do grupo aí por conta desse empate. Mas tudo bem, já tá classificado pra próxima fase, né? Então, que nem o masculino joga com o regulamento debaixo do braço, elas também podem. Foram dar um né? rolê lá em Recife. Mas pra mostrar que estão sérias aqui, hoje, enquanto a gente tava vendo o jogo do Corinthians, do masculino, elas estavam lá na rua Javari, né?
metendo uma sacolada de 8-0 em cima do Juventus. Vixe. 8-0 no moleque travesso. Travesso aonde, né? Só aceitou. Esse jogo pelo Campeonato Paulista. Esse foi pelo Campeonato Paulista. Travesso para com sua própria torcida, Onde pelo visto. Né? E Será que elas comeram aquele canole gostoso? do devem estádio? ter, ficaram inspiradas, né? E foram gols da Bianca Brasil, a Gabi Nunes fez um também, Geise, Maiara fez um, e aí a Cacau fez 2 e a Amanda Brunner fez mais 2, hein? É bom que tá todo timaço. mundo atacando, todo mundo metendo gol, né? Não é uma pessoa todo só, né? mundo Isso é legal, faz. né? E trocam as Quando é um jogador peças. só, fica meio cabreiro, Quando- cara. Eu gosto quando o time inteiro tá metendo Pra gol. quem acompanha um pouco assim, você vê que eles trocam as peças no elenco e vira e mexe essa menina nova que entra, né? A Vitória vai lá e faz, a Bianca Brasil durante um tempo ficou fora, foi lá e fez também. Ah, sim. Então é um time que tá bem entrosado, tá sabendo jogar bem aí. Tá nos dando muitas alegrias também, né? É isso, então, ficamos É isso? por aqui. Por aqui. Podemos comemorar agora esse campeonato? Podemos comemorar, mas antes disso, falar das 5 redes sociais. Ah, é sempre bom lembrar. Cara, fora obviamente o Facebook, tem o SoundCloud, Twitter, Instagram e YouTube. YouTube. Aí, Muito bem. todos muito eles bem. em Mandário Corintiana, só no Twitter e Mandário Timão. Segue a gente, dá segue a like. gente, dá um like, se dá um joinha, inscreve. manda nude. Faça Crush, coraçãozinho, o que for. O que mas- for. E semana que vem, a gente já pode adiantar o pessoal, cara, pô, semana que vem, começa o brasileiro, a gente vai comemorar 1 ano de Irmandade, hein, cara? Um ano de Irmandade Um ano de Corintiana. Irmandade. Não na data exatamente, que a data foi 16, não foi isso? 16 Sim, de mas maio. foi a primeira rodada Foi a do primeira brasileiro rodada que a gente do brasileiro. começou ano Então, essa primeira rodada passado. do brasileiro, a gente fecha uma Isso. semaninha, né, cara? Nada mal, Exatamente. um aniversáriozinho de 1 ano, presente adiantado hoje pra gente. Isso, já com o campeonato em mãos. Maravilha. É campeão, é campeão. É campeão. É campeão e é isso. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, campeão! Corinthians! É campeão! É campeão!